Olá pessoal, nesse vídeo eu trago um trecho de uma aula gratuita e ao vivo que eu realizei aqui no YouTube, onde eu reproduzi esse estúdio e a pele de vidro e o brise desse estúdio eu realizei com a ferramenta parede e cortina. E o pessoal gostou bastante e achou que ficou bem clara essa explicação sobre a parede e cortina, então eu trouxe ela para vocês. E agora nós vamos criar aquela esquadria aqui, ó, personalizada aqui de vidro. Para fazer isso, a gente vai utilizar a ferramenta de parede e cortina, ó, uma ferramenta muito útil, muito versátil ela é. Trouxe aqui um slide para mostrar para vocês entenderem um pouco melhor, porque ela é às vezes um pouco mais complexa para a gente entender inicialmente. Mas ela é muito útil, ó. Essa janela que a gente vai fazer, então ela é uma estrutura com os painéis de vidro. Então, a parede cortina é exatamente isso. Ela tem uma estruturação e vai encaixando painéis entre essas estruturas. Então, como ela funciona? Ó, eu trouxe um exemplo para vocês. A gente modela ela como uma parede normal, né? Faz o ponto inicial, ponto final. E ela cria uma repetição de um padrão. Então, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui é um padrão que está se repetindo? Então, olha só. Aqui é exatamente igual a isso aqui, que é exatamente igual a isso aqui, exatamente igual a isso aqui. Então, a gente cria o padrão dentro das edições da parede cortina e esse padrão vai se repetir. E a gente pode criar esse padrão com linhas e com colunas. Então, o que vai ter nessa minha linha e nessa coluna? Vai ter um painel. O que vai ter nessa linha e nessa coluna? Coluna 2. Ah, vai ter um vazado. O que vai ter nessa linha e nessa coluna? Vai ter uma janela. Então, a gente consegue ir modificando essas edições. E depois esse padrão vai sair se repetindo. Isso facilita muito a nossa vida, ela é muito versátil. E por mais que ela se chame parede, a gente também consegue fazer ela deitada. Então dá para fazer pergolado com ela, deck, uma infinidade de coisas. E daí as estruturas que a gente pode utilizar então nessa parede cortina. Ela sempre vai ter uma moldura que a gente consegue, daí a gente sempre tem que lembrar se a gente não quer essa moldura de deixar ela invisível, mas ela sempre vai estar presente, que é uma moldura que vai contornar toda a nossa parede, com qualquer dimensão que ela tiver, qualquer comprimento que ela tiver, essa moldura sempre vai aparecer, que é uma estrutura, então, para fazer a estruturação dessa parede no geral. Depois a gente pode ir adicionando ao longo desse nosso padrão outras estruturas que a gente quer, montantes, travessas, que pode ter uma seção, né, um perfil diferente ali. Por exemplo, nessa parede aqui de steel frame, né, que tem ali montantes, depois tem as travessas, e tem um preenchimento com um painel sólido, um painel ali de janela. Então, a gente consegue fazer essas divisões entre cada linha, né, cada montante, cada estrutura e criando aí um padrão para nós. Com o tempo, vocês vão vendo exatamente a função que a gente consegue chegar nessa esquadria, né, nessa ferramenta de parede cortina. Então, como que a gente vai fazer? Ó? Deixa eu passar as dimensões aqui para vocês. A parede cortina também tem alguns favoritos aqui para vocês clicarem do ladinho. Nós temos aqui a pele de vidro, o drywall, que eu mostrei para vocês, divisória de escritório. Nós vamos partir desse favorito aqui de divisória de escritório. Podem dar 2 cliques. E vamos abrir o Ctrl T. Ctrl T para abrir as definições. Então, a definição da parede cortina é um pouco diferente daquelas definições outras que a gente viu, né? O posicionamento, etc. Até tem aqui, ó, posicionamento, planta e corte, as informações. Essas sempre procuram se repetir. Mas, quando o elemento é mais complexo, ele vai ter mais opções para nós aqui na esquerda, né? Então, aqui, a altura dessa parede, por exemplo, a gente pode colocar 13,50, que é o nosso pico lá mais alto, né? Da nossa parede. Depois, vocês podem vir aqui, ó, nessa parte de colocação de membros e dizer que a nossa moldura vai ser para dentro. Então, ela vai crescer para dentro. A gente vai criar a nossa parede e a moldura vai ocupar um espaço para dentro dessa estrutura. Depois, a gente vem aqui para essa abinha da esquerda, que é o esquema, que é justamente aquele padrão, ó, padrão de grelha pré-visualização. A gente visualiza, então, esse padrão de frente. Então, aquele lá tinha 2 colunas, 3 linhas, né? E aquilo foi se repetindo. Então, no nosso caso aqui, a gente vai criar direto o nosso padrão. Como não é uma repetição muito grande, a gente vai criar direto já os nossos vidros. A gente pode até zerar isso aqui, olha só como é que está aplicado. Ó. Se eu clico aqui, ele aparece painel de vidro.
Aqui está aplicado um painel fechado. Se eu deixo meu mouse aqui, aparece ali montante. Então, essa é uma estrutura que está aplicada aqui. Aqui em cima tem uma travessa, ó. Deixo meu mouse ali, parece uma travessa. Entre aqui esses dois painéis, para esses painéis conseguirem se dividir e ser painéis diferentes, tem que ter também uma divisão. Ó, que no caso aqui é uma travessa. Então, criar e botar uma estrutura ali. Então, a gente vai zerar isso clicando aqui em cima, ó, nesse X. Então, a gente não tem nada agora. E agora, então, a gente vai começar então, a criar o nosso padrão, que é um montante, um vidro, um montante, um vidro, um montante, um vidro, certo? E depois a nossa moldura ao redor de toda a nossa esquadria. Então, aqui em cima, ó, a gente consegue criar as colunas e criar as linhas. No nosso caso, são 3 colunas, né? Que a gente viu aqui na imagem da casa, ó. Vou voltar aqui para vocês entenderem. Tá vendo? Ó, tem um painel e outro painel. São 3 colunas com dimensões diferentes. Então, a gente vai aplicar isso. Então, como é que eu faço para criar mais colunas? Clico aqui no mais, ó, mais e mais. E apareceu a coluna A, coluna B e coluna C. E essas colunas eu já tenho uma dimensão pré-setada para elas. Então, eu vou alterar aqui em cima, onde diz número de divisões, eu vou alterar para tamanhos fixos. E a coluna A, ela vai ter um tamanho de 2 metros. A coluna do meio, que é uma porta, ela vai ter 1 metro. E a terceira coluna vai ter 2 metros. Ele já vai se ajustando aqui no nosso painel. Mas, por enquanto, a gente não tem nada aplicado nisso, né? A gente só está criando o nosso padrãozinho. Na parte das linhas, a gente não tem nenhuma divisão aqui, né? A gente tem um início e um fim só. Então, a gente só tem uma divisão com uma dimensão só. Então, eu posso tanto deixar aqui número de divisões 1, ou eu posso alterar aqui para tamanho fixo e colocar aqui o tamanho geral da nossa parede, que era os 13,50. Então, também posso deixar aqui tamanho fixo 13,50. Já se ajustou aqui. Agora, vamos ver o que a gente quer aplicar nessa nossa estrutura. Entre aqui, entre cada painel, cada coluna, a gente vai colocar um montante. Ou, no caso aqui, eu vou escolher o elemento moldura para ficar igual a parte ao redor também. Então, deixa o mouse bem aqui na linha pontilhada, ó. Cuidem para clicar bem no centrinho. Ó, se eu deixo aqui, aparece painel. Se eu deixo aqui no centrinho, eu consigo clicar nesse espaço que é para ser a estrutura. Então, ela tem que ficar verdinha ali, ó. Daí, aqui embaixo, eu escolho qual é a estrutura que eu quero aplicar nesse espaço. E eu vou escolher aqui, ó, moldura. E vou fazer o mesmo desse outro lado, ó. Seleciono essa linha pontilhada e vou escolher novamente moldura. E lembro que a moldura em si, realmente, aquela que eu mostrei para vocês, que vai ao redor de tudo, sempre vai estar ali. Eu não preciso aplicar ela aqui, ela sempre aparece. Agora, eu preciso aplicar os painéis, ó. Se eu clico aqui nesse espaço de painel, eu posso aplicar aqui um painel. Ó. Por exemplo, eu vou escolher... A gente tem 2 disponíveis no momento, que é o painel fechado e o painel de vidro. Eu vou colocar aqui o painel fechado e nesse do meio eu vou colocar o painel de vidro. Mas eu posso criar outros sem problema nenhum. Vocês vão ver isso. A gente pode criar vários quantos a gente quiser. Agora, a gente pode editar, então, cada uma dessas estruturas. E tá aqui do ladinho, ó, estruturas e painéis. Então, eu apliquei aqui a estrutura de moldura. Então, eu quero editar ela. Vou vir aqui em estruturas. E aqui aparecem as estruturas que estavam lá disponíveis, ó, montante, travessa, moldura. E eu poderia criar mais estruturas. Então, eu vou clicar aqui na moldura e vou editar ela aqui embaixo, ó. Se estava fechado para vocês as abinhas, ó, só abrir a abinha. Tipo de geometria. Ela está dizendo que ela é 8x8 e está demonstrando como que ela aparece em corte, como é que é a seção dela. Vou deixar ela assim e vou passar para a próxima abinha, que é de definições da estrutura. Aqui a gente também tem, ó, 2 opções aqui de modificação. E eu vou modificar essa parte de representação e superfície, porque eu quero que essa moldura seja preta. Então, aqui em materiais e superfície, ele está aplicado com material de alumínio. Está sendo feita essa estrutura com alumínio. Poderia alterar se eu quisesse. E ele vai aparecer por padrão com o material do alumínio, que seria um cinza ali, né? Mas eu quero pintar por cima desse alumínio, então eu vou clicar aqui, ó, em sobrepor a superfície. Vou habilitar aqui e ele vai abrir um campo embaixo para eu escolher, então, qual é a cor que eu quero pintar. Então, eu vou escolher novamente a nossa amiga pintura antracite. E aqui embaixo, novamente, ó, tem 2 opções ali para eu pintar. Vou pintar as 2. Então, tá aqui aplicada a minha moldura com a cor de pintura antracite, tanto para a superfície exterior, a superfície de estrutura, quanto a capa de acabamento, tá? Agora, eu vou editar os painéis que eu apliquei, ó. Venho aqui para a aba de painéis. A gente tem, então, o painel fechado, que eu apliquei nas laterais, e o painel de vidro, que eu apliquei no meio. Então, eu vou editar o painel fechado.
e vou colocar que ele é de vidro, ó. Venho para a segunda aba, definições do painel, e ele tá aqui que ele é de plástico. Então, eu vou alterar para vidro. Se você estiver aqui, ó, o pesquisador, já tem o Arcade 26, dá para pesquisar. E aqui na pintura, eu vou escolher a pintura de vidro também. Vidro. Aqui, vidro simples, eu vou escolher. Ele já pintou os três, porque tá o cadeado aqui, ó, marcado. E aqui, quando vocês precisar, aqui vocês conseguem editar a caneta, ó. Ele tá pegando uma caneta automática aqui para visualização em vista. E esse aqui é a visualização em código. Então, se vocês acharem que não tá coerente com a estrutura de vocês, vocês podem alterar aqui a espessura, né, da representação dessa parede, sem problema nenhum. Agora eu vou vir aqui para o painel de vidro. E esse painel de vidro, ele não vai ser um painel sólido. Esse aqui era um painel sólido simples. Se eu fico aqui do ladinho, ó, eu vejo a opção que ele estava usando, o painel embutido. Já o painel de vidro, eu quero que ele seja uma abertura. Então, eu vou clicar do ladinho e vou escolher outra opção. Nós vamos escolher essa opção aqui, janela poligonal. Porque ela vai conseguir se adequar à inclinação do meu telhado. Então, por isso que eu estou escolhendo ela. Cliquei do ladinho aqui e escolhi janela poligonal. Agora aqui embaixo eu edito ela. A gente vai editar, ó, vocês vão ver que dá para editar várias coisas, tá? Essas portas e janelas da parede cortina são mais limitadas que as portas e janelas da nossa biblioteca, tá? Mas dá para editar bastante coisa aqui já, ó. Se abre para frente, se abre para um lado ou para o outro, como é que vai ficar aberto, o tipo de abertura, se é preso na lateral. Passando aqui tem mais edições, né? Dos batentes, do caixilho, as dimensões. E o que eu quero é mudar a cor novamente, né? Para ficar coerente. Então, eu vou direto aqui pro pincelzinho, ó. Cliquei aqui na listinha. Vou pro pincelzinho. Novamente, ele veio aqui com a estrutura de alumínio e de vidro. Então, eu vou sobrepor a superfície. Daí, aqui, ó. Moldura e divisões interiores. Quero preta. Então, pintura antracite nas duas. E aqui o vidro, ele tá aplicando um vidro azul. Não quero que fique o vidro que eu utilizei nos outros lados também. E, ó, o vidro simples. Que lá no final, procurem lá. Vidro simples e pintura antracite novamente. Então, agora eu vou dar um ok. Vamos modelar isso aí para ver se deu certo. Vou dar um ok. E a nossa parede, ela começa a 1,30 daqui, né? Da parte da borda. Posso até utilizar a linha guia para facilitar. Vou até ver, ó. Pegar aqui a linha guia, botar aqui na base. Deixar o meu mouse sobre a linha guia. Clicar no mover. Aqui no, se eu deixo o mouse sobre, aparece esse ícone de mover. Fico segurando sem largar e digito 1,30 Enter, sem largar. E já está aqui posicionado, então agora eu sei exatamente onde começar essa minha parede cortina. Então eu clico aqui no início, ó, dei um checkzinho ali, e vou puxar até o final aqui. E dou um clique se tiver com a parede única e 2 cliques se tiver com a parede contínua. E pronto, criou aí a nossa parede cortina. Outra coisa que a gente já pode observar aqui, que acontece bastante, que vocês vão ver, essas sobreposições de coisas na nossa planta. Então, a gente consegue empurrar para frente e para trás as coisas. Como é que eu faço isso? Aqui eu seleciono a minha parede cortina, clico com o botão direito e a gente tem a opção aqui, ordem de visualização. Então, eu posso aqui, ó, passar tudo para frente, passar um para frente, passar um para trás ou tudo para trás. Então, eu vou botar um para frente e ver se já resolve. Ó. Já resolveu ali. Tá ficando na frente. Vamos ver agora lá no 3D o que a gente tem que ajustar. Ela vai ficar, por padrão, reta, né? Ela vai vir reta como uma parede normal. Então, eu tenho que fazer uma edição especial aqui. Como é que eu faço isso? Seleciono aqui ela no 3D e vai aparecer esse balãozinho flutuante aqui, ó, de editar. Então, eu vou clicar nesse balãozinho flutuante e vai abrir uma edição especial só da minha parede aqui. E aqui na esquerda, em cima, apareceu uns layers aqui que eu posso desligar e ligar o olhinho. Então, eu vou ligar a opção de esquema de grelha, que é justamente o contorno que essa parede tem. E vou, para não me atrapalhar, desligar as estruturas, moldura, painel, junção, acessórios, desligo tudo e mantenho apenas o esquema de grelha. E agora está aparecendo aqui bem certinho, ó, a divisão e o contorno. Eu vou clicar nessa linha de contorno, até aparecer aqui a minha linha azul, né, minha linha de referência. E vou clicar nessa pontinha aqui, bem no vértice. E na paleta flutuante, ele pegou aqui a opção de mover vértice. E eu vou baixar, então, esse vértice. Ó, ajustem a posição melhor aí para vocês conseguirem pegar de referência esse ponto aqui da parede, ó. Ponto interno aqui. Dou um clique e pronto. Ele já ajustou aqui a linha de referência no azul. Mesmo que esteja aparecendo aquilo lá, não se preocupe.
Ele vai se limitar na linha de referência. Para sair, eu dou um ESC ou clico aqui em sair da edição. E tá pronto aí a nossa parede cortina, ó, perfeitinha. E agora a gente vai utilizar essa mesma ferramenta de parede cortina para fazer o nosso brise. Olha só o nosso brise aqui. Um semelhante a esse, né, pra gente não, porque esse aqui é bem personalizado. A gente vai criar um padrãozinho que vai se repetindo. A gente vai criar 2 colunas e vai sair repetindo esse padrão. Vou clicar 2 vezes aqui na parede cortina. Vocês vão ficar craque na parede cortina, né, nessa aula. Como é que a gente pode criar 2 coisas tão diferentes com o mesmo elemento, né? Então, vou voltar aqui. Aqui não precisa mexer nada nessa primeira aba. Preciso modificar agora o meu esquema aqui, meu padrão de grelha que vai se repetir. Vou novamente zerar aqui para facilitar minha vida. E o padrão que a gente vai criar agora vai ter 2 colunas e 2 linhas. Então, vamos lá. Clico aqui na parte de colunas, no maisinho. E aqui na linha também, no maisinho. Já tenho aqui meus 4. E a altura, vamos ver se eu tenho aqui para mim. A altura vai ser das linhas fixas, das colunas é 0,25 e 0,25, tá? Então, aqui na coluna, 0,25, 0,25. E aqui a gente vai mudar para tamanhos fixos primeiro. Tamanho fixo, 0,25, 0,25. Ok. Aqui nas linhas também, tamanhos fixos. E a gente vai colocar aqui 1 e 10 nos dois. 1 e 10. E agora vamos aplicar os nossos montantes aqui, ou molduras. Vamos botar a moldura também, né? Que a gente já tem a moldura ao redor, para facilitar para nós, para ficar tudo igual. Então, aqui no meio, a gente vai botar nas 2 linhas, aplicar a moldura. Vou clicar, então, nessa linha aqui, venho aqui e aplico a moldura. Venho aqui, aplico a moldura. Agora, eu quero que de um lado ele fique num ponto e no outro lado ele fique assim, para ele criar esse padrão que vai se intercalando. Então, eu vou aplicar a moldura agora nesse ponto aqui. Moldura. E vou aplicar a moldura agora nesse ponto aqui em cima. Ó. Então, esse padrão vai começar a se repetir. Uma parte vai estar aqui, na outra vai estar aqui. E assim ele vai criando, então, esse padrão e se repetindo. Isso é muito legal da parede cortina. Agora, vamos editar, porque o nosso brise ele é de madeira, né? Ele não é de preto, como a gente fez no outro. Então, eu vou vir aqui na estrutura, selecionar aqui a moldura, que foi o que eu apliquei. Venho aqui no tipo de geometria, a gente também vai mudar, ó, a dimensão, que antes estava mais largo. A gente vai mudar aqui, ó, tá vendo que é bem a seção que a gente está vendo na nossa planta, né? Então, eu vou mudar aqui para a largura desse padrãozinho de 0,03, 3 centímetros. E de profundidade, eu vou colocar ele 0,12. Dos 2 lados, porque ele está mostrando aqui que ele tem um encaixe do painel, né? Mas no nosso caso agora vai ser vazado, ele não vai ter nenhum vidro, nenhum painel se encaixando. Então eu posso zerar isso. Então aqui eu vou botar 12 para deixar lá na ponta, para ficar os 2 lados iguais. E aqui embaixo, que é o negativo ali para encaixar o painel, eu vou zerar. Zerar e zerar. Não tem o painel encaixando. E aí vai ficar só uma estruturinha aqui de madeira. Então agora a gente vai ver o material dele, né? Vamos vir aqui na próxima abinha, definição de estrutura. E aqui no material de construção, agora de madeira. Então, eu vou alterar aqui. Madeira. Opa, escolhi errada. Madeira. E a pintura, tanto eu posso desabilitar e deixar com a cor natural da madeira, ou escolher uma outra madeira. Eu vou desabilitar e deixar com a cor natural, pra gente ver depois. A gente vai olhar as superfícies que tem disponível e vai escolher uma mais bonita ali. Mas, por enquanto, tá ok para nós. Vou dar um ok e nós vamos aplicar. Mas, para aplicar, vai ser mais fácil se a gente pegar uma elevação, para a gente conseguir ver direitinho ali. Então, lembra das elevações que eu comentei para vocês? Que já estão criadas pelo ArchiCAD, ó. Essa aqui está olhando justamente para essa fachada que eu preciso. Então, eu posso vir aqui no meu navegador e pegar o número correspondente a ela, ó, elevação 3. Vou abrir aqui a elevação 3. E tá lá a minha fachada, olha, pronta. Incrível, né? Imagina. Temos todas as visualizações em segundos, né? Quanto tempo eu demorei para fazer essa fachada, pessoal? Quanto tempo vocês demorariam para fazer essas achuras no AutoCAD? Impossível, né? Vamos lá, então. Agora, para a gente fazer essa modelagem, eu vou utilizar uma outra forma. A gente não vai conseguir utilizar essa ferramenta de linha. Tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Minha tela tá pequena.
A gente vai utilizar um método de geometria, esse último aqui, ó, moldura. Que daí a gente vai desenhar o contorno desse meu brise. Que vai começar aqui em cima, mudei ele para moldura, né? Vou clicar aqui em cima. Vou puxar até embaixo. E observe como ele já está sendo criado ali. Olha, esqueci de uma parte ali do meu brise, ó. Tá vendo que já está faltando um montante ali? Depois a gente pode editar. Vou até aqui, ó, onde é que está finalizando esse montante. Vou subir e vou fechar o polígono, certo? Vamos editar já aqui, é o que eu esqueci de uma parte do brise. Seleciona ele, Ctrl T, e vamos lá para o esquema. E temos aqui que aplicar aqui também a moldura, ó. Essa parte que eu esqueci, ó. Clica na pontinha, moldura, moldura. Pronto. Aqui nas duas linhas tem que ter, nas duas colunas tem que ter ali a moldura. Prontinho o nosso brise. Vou fazer do outro lado ali também. Vou pegar com o Alt aqui, captar os parâmetros. Lembra? Eu seguro o Alt, clica na parede, ela tem que ficar azul. Daí você vai captar os parâmetros e está habilitado aqui para eu desenhar ela. E vou novamente aqui, ó. Clico aqui embaixo. Vou vir até aqui, subo e fecho o polígono. E esse brise vai ser criado lá na minha linha de fachada, porque ele não tem uma profundidade, porque ele não sabe qual a profundidade que eu quero aplicar esse meu painel. Então, vamos ajustar para a posição correta, ó. Vou vir aqui para a minha planta e tá lá o meu brise, ó, lá junto da linha, ó, longe do meu projeto. Então, eu vou pegar ele aqui e aproximar de lá. Mas antes, eu vou deixar a linha pro lado de cá. Então, selecionem elas, aquela planta, e cliquem aqui, ó, em inverter, na orientação inverter. Daí, nós temos a nossa linha de referência aí mais fácil de a gente levar para lá. Ctrl D, ou clique numa pontinha e peguem aqui o arrastar, né, para a gente conseguir mover tudo. Ou selecione Ctrl D, para a gente conseguir mover os dois ao mesmo tempo. E vou deixar prontinho aqui, juntinho, na minha estrutura. E vamos ver lá no 3D como é que ficou. Olha só, já temos um brise aí. Então, vocês podem salvar aqui isso como um favorito para vocês, ó. Se eu clicar aqui novamente na parede, vocês vão ver que sempre, ó, se eu clicar aqui no geral, ó, cliquem aqui no primeiro ícone sempre. E vocês vão ver novamente a estrelinha aqui. Aqui vocês podem clicar na estrelinha e salvar como favorito também. Então, vocês vão sempre ter isso aí salvo para vocês. E aí, pessoal, ficou mais claro como a parede cortina funciona? Essa aí é só a ponta do iceberg da parede cortina. A gente tem ainda um mundo para explorar com essa ferramenta. Ela é muito versátil. E se você quiser participar do meu curso mais completo, onde eu ensino tudo sobre parede cortina, você tem que se inscrever no meu site para não perder as próximas turmas. É só clicar no link que vai estar na descrição do meu site e registrar o seu e-mail. E não se esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal.